Voltamos rapidinho na boca do povo aqui na Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio, agora para falar com a doutora Marilene Ribeiro de Oliveira, coordenadora da OAB Por Elas, sobre esse trabalho da comissão, a violência contra a mulher, nesse mês de março, que marca o Dia Internacional da Mulher, então é importante a gente falar sobre esse assunto também. Bom dia, Marilene, obrigado pela visita. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de trazendo mais informações sobre o projeto OAB Por Elas e sobre a própria violência contra a mulher. Vamos começar falando sobre esse projeto, né? Como é que surgiu esse projeto? Quais são as ações desse projeto? O projeto OAB Por Elas, ele nasceu no estado de Goiás, na cidade de Formosa, em 2016. Esse projeto foi desenvolvido por mulheres advogadas voluntárias. A maioria das cidades, como Blumenau também, já tinham mulheres advogadas que faziam esse atendimento gratuitamente para essas mulheres em situação de violência. Isso foi tomando uma proporção muito grande e isso se formalizou, né? Hoje nós temos o projeto OAB Por Elas, que está em praticamente todas as cidades do Brasil, ou pelo menos em quase todos os estados brasileiros, né? E no que consiste esse projeto aqui em Blumenau? Em Blumenau, o projeto OAB Por Elas atende mulheres em situação de vulnerabilidade e violência, agora mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência. E, então, essa mulher, quando ela passa por uma situação de violência, ela pode procurar o projeto OAB Por Elas, que funciona na Delegacia da Mulher, todas as segundas-feiras, das 9 da manhã até as 17 horas. Lá nesse projeto, nós atendemos essa mulher numa sala separada, que é do projeto OAB Por Elas mesmo, que dentro da delegacia, onde essa mulher recebe orientação, ela é ouvida e recebe orientações sobre os passos que ela precisa tomar para sair dessa situação de violência, e ela é encaminhada para os serviços que forem inerentes, que forem importantes para ela ali, que atendam a situação, a necessidade dela naquele momento, que podem ser serviços sociais ou até a própria defensoria pública, para que ela possa fazer ali o divórcio, estabelecer ali a questão da convivência com o pai, guarda e alimentos, né? A gente pode dizer que esse programa é um termômetro da violência contra a mulher na cidade? É um termômetro e, infelizmente, é um termômetro assustador, né? A princípio, nós achamos que não teria muita demanda e acabamos descobrindo que em Blumenau nós temos uma demanda muito maior. Hoje, o ano passado, o projeto OAB Por Elas atendeu mais de 100 mulheres. Isso considerando ali de abril até essas 100 mulheres, a gente calculou mais ou menos até o mês de novembro. Não está contabilizado ali o mês de dezembro, né? É um número expressivo, né, para a cidade. Expressivo. E vocês notam que há um crescimento dessa questão da violência ou da procura? A gente não sabe se é a violência que cresce ou é a procura que cresce, né? São as duas coisas, né? Porque a partir do momento que a mulher começa a identificar as violências e o que é violência na vida dela, independente se a violência é produzida por ela mesma, contra ela mesma, ou se essa violência vem de terceiros, ela começa a entender que ela tem direitos e que ela precisa buscar e sair daquela situação de violência. Então, nós temos, sim, o aumento da violência, porque mulheres e homens foram criados de formas diferentes. Então, eu costumo sempre falar que a gente precisa tratar da violência como um todo e não de forma isolada, como se só homem cometesse violência. Nós sabemos que eu costumo dizer, né, nós acordamos com violência, tomamos café da manhã com violência, almoçamos com violência e jantamos com violência, ou produzindo, ou recebendo, ou assistindo. Então, nós não podemos negar que a violência hoje ela é um problema de saúde nacional. E nós precisamos encontrar esses gatilhos tanto da produção quanto dessa permissão para receber essas violências. E a melhor forma é aumentar em nós o conhecimento, aprender aonde que está essa produção, esses gatilhos que produzem a violência e que permitem que essa violência chegue até nós, né? Como é que a mulher pode entender que ela está passando por um processo de violência, né? Não apenas a agressão física,
que talvez seja o processo final da questão da violência, né? Eu acho que a violência mais perigosa hoje é a violência psicológica. A ferida do corpo, ela sara rápido, e às vezes a gente até esquece, né? Você vê mulheres que sofrem agressões fortíssimas, assim, de quebrar o corpo, de ser baleada, e essa parte ali de ter sido baleada, elas esquecem rápido. O que elas não esquecem é a questão emocional. Como elas foram enganadas, como elas se permitiram chegar nesse ponto. Então, essas questões psicológicas, elas são sempre mais sérias. E hoje em dia precisa sim, sabe? Eu acho que a polícia, as autoridades, inclusive nós todos que trabalhamos com as questões de violência, nós precisamos ter um olhar mais precioso para essa questão da violência psicológica. Às vezes uma mulher tem a vida dela toda marcada por falas absurdas assim do companheiro ou de um filho, de alguém dentro do convívio dessa mulher, né? E é necessário ficar atento, porque isso tudo vai desencadeando uma violência cada vez maior, né? Você quer ver um exemplo que eu gosto muito de falar nas palestras, né? Que muitas vezes se confunde o amor e o cuidado com o excesso e com o abuso. Muito bonita essa história. Começa a namorar com o príncipe encantado, porque o agressor, diferente do que as pessoas pensam, ele não é um monstro, ele não é terrível. Que a gente escuta muito essa fala, a mulher tem que pensar quem ela leva para dentro de casa. Opa, não é bem assim, porque o agressor nunca vem com cara de malvadão. Ninguém começa um relacionamento dando na cara um do outro, né? Os relacionamentos começam com muito amor, muito carinho, e aí você observa assim, uma moça começa a namorar, esse namorado pega a chave do carro dela e fala, amor, eu vou levar seu carro para lavar. Aí ele começa a levar e buscar ela no trabalho todos os dias. Ele vira praticamente o Deus da vida dela. E esse Deus começa a controlar todas as coisas. E aí ele diz, nossa, essa saia não ficou muito boa para você, tá um pouco justa. E depois ele começa, ele é gentil, ele é educado, um amor, ele começa a comprar roupas para ela. Mas não roupas que ela usaria, roupas que ele acha que ela deve usar. Muito carinhoso, muito amoroso ele comprar roupas para mim. Muito amoroso ele me levar e me buscar no trabalho. São todas atitudes que parecem carinho, que parecem amor, mas na verdade isso é totalmente controle, dominação sobre o outro. Porque quando eu amo alguém, eu dou espaço para que essa pessoa respire, para que essa pessoa viva. Porque mesmo em um relacionamento, mesmo que exista essa história, né? Ai, nós somos um. Não, nós somos dois. Cada um precisa ter a sua vida, continuar com seus amigos. Aí esse homem muito cuidadoso, esse amor da minha vida, esse meu príncipe encantado, ele começa a dizer que os meus amigos não são bons. Que a minha melhor amiga, na verdade, quer me derrubar. Que as coisas que ela fala para mim é para me destruir. E aí foi-se o meu ciclo de amizade. Porque começou com a minha melhor amiga. Porque a minha melhor amiga me dava conselhos. Olha, isso aí não está muito bom, não está exagerado esse cuidado. E aí essa amiga deixa de ser amiga, porque meu namorado vai ficar chateado se ela for na minha casa ou se ela estiver convivendo. O próximo passo é a família. A tua família não te ajuda em nada. Você não está vendo que eles só querem teu dinheiro? Você não está vendo que eles não fazem nada para te ajudar? Estão sempre te criticando. Aí essa mulher agora ela não tem mais amigos e ela não tem mais família. Ela está isolada e refém desse príncipe encantado, que na verdade é um agressor com rosto bonito e com atitudes que parecem amor e carinho e na verdade é violência. E a mulher só vai enxergar que ela está às vezes até numa situação de semicárcere quando ela receber o primeiro tapa. Eu tenho uma situação de uma mulher rica, muito bem sucedida, uma médica de outra cidade inclusive, que ela, a cada 10, 15 dias, o companheiro bate nela. E ela não enxergou isso como violência. Porque quando ele bebe, não é ele, é só quando ele bebe. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem um argumento. Então, assim, é muito fácil a gente ver a violência na casa do outro.
quando a violência é dentro da nossa casa, dentro do nosso contexto familiar, nós arrumamos uma série de argumentos e de desculpas para justificar essas violências. Não é sempre, é só quando ele bebe. Aí eu fiz questão de inverter, porque quando a gente olha no quintal do outro, a grama é mais bonita. Ou mais feia, né? E nesse caso eu faço elas olharem a grama mais feia. E eu falei para ela, tá, então se a sua irmã morar com a sua mãe, a sua irmã beber a cada 15 dias e der uma surra na tua mãe a cada 15 dias, tá tudo ok, tá tudo bem. Porque é só de vez em quando que ela bebe, é só de vez em quando que ela vai bater na sua mãe, tá tudo certo? Deus me livre, eu não quero jamais, eu nem sei o que eu faria com ela. Ah, e com você pode. Você pode apanhar a cada 10, 15 dias. E aí a mulher começa a ter essa absorção do que ela começa está a vivendo. enxergar, né, doutora? E entra num loop Porque infinito, porque aí ela começa a enxergar que aquela violência não foi a primeira, e ela começa a enxergar as outras violências, que é um prato quebrado, uma xícara jogada, um carregador de celular cortado, um telefone arremessado, um você não vale nada, você fede, ninguém gosta de você, você não tem ninguém, você só tem eu. E essa mulher já está num grau de dependência emocional tão alto que ela não consegue sair daquela situação, ela não consegue olhar uma saída desse labirinto de violências, de microviolências, e às vezes já nem é mais microviolência, já é algo enorme. Falas, por exemplo, pescoço não brota. Isso é ameaça de morte. Mas olha que delicado, pescoço não brota. Passa por ela na cozinha e diz, abre seu olho, pescoço não brota. E às vezes a mulher não se dá conta que ela está sofrendo ameaça de morte, não se dá conta de que ela precisa sair daquela situação, fazer um boletim de ocorrência e pedir ajuda para alguém. Doutora, o que cria essa nuvem nas mulheres, né, essa escuridão, essa dificuldade de enxergar, né, a violência de um companheiro? As mulheres, elas foram criadas muito diferente dos homens. Os homens foram criados para ser desbravadores, fortes, violentos, e os meninos brincavam de carrinho, de bater um carrinho no outro, de um dar soco no outro, de lutinha. As meninas, elas foram criadas com bonecas, embalando essas bonecas, dando comidinha, fazendo cozinhadinho, cuidando do contexto do lar. Então, nós temos no nosso subconsciente, na nossa criação cultural, que nós somos as responsáveis pelo lar, pelo sucesso da casa, pelo sucesso do lar. E aí, quando nós nos damos conta que nós não estamos, né, tão bem nesse contexto, a gente começa a querer consertar. A mulher começa a querer consertar aquela relação ruim porque ela acha que ela é responsável por aquilo. Porque foi dito para ela que a esposa tem que dar conta do lar. E se ela chegar a um divórcio, a uma separação, graças a Deus hoje bem menos que isso, mas isso ainda está incutido na mulher, do mesmo jeito que ainda está incutido no homem, que ele é o provedor e que ele tem que dar o sangue para aquela casa ser mantida e ser alimentada. Hoje em dia, mesmo com essa igualdade entre homens e mulheres, essas despesas podem ser divididas entre os dois, e é claro que se o que ganha mais vai sempre contribuir um pouco mais dentro de casa, mas precisa tirar esse excesso de responsabilidade tanto de um quanto de outro. Porque aquele menino que girava a boneca pelo cabelo, ele vai ser pai, ele vai precisar embalar. Então, nós educamos errado. Porque os meninos têm que brincar de boneca? Sim, porque eles vão ser pai, eles vão trocar fralda, eles vão alimentar esses bebês. E essa responsabilidade compartilhada entre todos, porque não é que o marido ajuda em casa, ele faz parte dessa casa, ele tem obrigações igual a mulher. Como a mulher foi treinada para fazer lavar, passar, cozinhar, né? A gente brincava de passar roupa, de dar comida para o bebê, então nós fomos educadas para ser esposas perfeitas. E agora, além de ser esposas perfeitas, eu tenho que ser empreendedora, eu tenho que ser empoderada, né? E ainda tem essa confusão de empoderamento e arrogância.
Porque eu acho que as duas coisas não podem se confundir, porque a mulher ela pode ser, sim, uma super mulher, sem maltratar nenhum homem, sem humilhar, sem diminuir nenhum homem. Eu acho que o respeito entre as pessoas ele é muito importante. E a gente não pode esquecer que essa nuvem, como você falou, que cerca as mulheres, ela é responsabilidade, sim, dos nossos antecessores ali, dos nossos ancestrais que fizeram a mulher acreditar que ela tem que mostrar para a sociedade que a família dela é perfeita. Por isso a mulher tem tanta dificuldade de reconhecer as violências que ela comete contra ela mesma e as violências que ela recebe externa, seja de marido, seja de filho, seja do próprio contexto familiar ali, né? Quando a senhora fala de violência que ela comete contra ela mesma, o que seria isso? Você já notou que agora a mulher praticamente está proibida de ser mãe e do lar? Isso é uma violência que nós cometemos contra nós mesmos. Eu sempre pergunto, será que nós estamos realmente fazendo o que nós queremos ou nós estamos fazendo o que a sociedade, que a mídia diz que nós temos que ser? Porque eu não vejo nenhum problema. Eu tenho uma cunhada que ela é formada, pós-graduada, tenho amigas que têm doutorado, tenho uma amiga que ela era juíza e decidiu que ela queria ser mãe e cuidar dos filhos em casa, não queria mais trabalhar fora. E tanto a minha cunhada quanto essa minha amiga sofreram muitas repressões porque é como se elas fossem diminuir como mulher. Como se a partir de agora elas fossem menos mulher. E essa repressão às vezes vem de próprias mulheres, né? Sim, a maioria vem das próprias mulheres e da sociedade, do entorno. Porque é como se a mulher agora, por decidir ser mãe e dona de casa, ela fosse se sujeitar ao homem ou a humilhações e não tem relação com isso, que eu conheço mulheres extremamente empoderadas, com muito dinheiro e que estão em situação de violência. Então, assim, não afasta a violência o fato da mulher ter uma carreira empreendedora extraordinária, ser vista como empoderada. O que afasta a violência é eu enxergar a situação que eu estou vivendo e eu parar aquela situação, porque assim, se está num grau de microviolências, eu posso procurar tratamento para mim e para o meu companheiro. Eu não sei qual foi a doutrina que ele recebeu durante a vida dele, não sei qual foi a carga que ele recebeu. Às vezes, para ele, aquilo lá é normal, ele viu o pai dele fazer, o avô dele fazer, é uma reprodução do que ele viveu a vida inteira. Então, vamos tratar as violências em vez de só encarcerar as pessoas, porque eu não sei se você tem conhecimento, mas a maioria dos homens que cometem feminicídio é o primeiro crime, é réu primário. É o bom filho, é o bom empregado. São raros os casos em que era um marginal, um traficante ou já qualquer tinha coisa violência assim, né? dentro dele. Né? É raro esses casos. A maioria dos casos de feminicídio, dos casos mais graves de violência, são pessoas comuns. E o que explica isso, doutora? Eu acredito, do meu ponto de vista, é isso da criação, né? Meninos criados para ser Shrek, meninas criadas para ser princesa. A menina entra no relacionamento, né? A mulher entra num relacionamento esperando o seu salvador, o seu príncipe encantado, e o menino, ele entra no casamento esperando uma nova mãe. Alguém que vai suprir todas as necessidades dele. Então, nós temos um conflito muito grande de criação ali. Então, por isso que eu falo assim, existe solução. Eu acho que a violência ela vai acabar ou diminuir bastante quando nós pararmos de olhar com esse olhar punitivo. Óbvio que quem comete violências precisa ser punido, sim, mas nós também temos que tratar antes que chegue na violência. Então, eu preciso tratar lá dentro de casa, lá nos filhos, no convívio com os meus amigos, no convívio com a família. Como a senhora disse, nós pais temos uma responsabilidade muito grande de, no futuro, tentar diminuir esses índices que assustam, né? E você quer ver uma coisa bem que eu acho bem marcante, assim? Eu recebi para conciliar ali uma situação de lesão corporal no meu escritório entre dois jovens, um de 18, outro de 20 anos. E eu ouvi as duas mães, porque eles vieram com as mães, mesmo tendo 18 e 20 anos.
Ou seja, a gente já está errado que nós estamos criando os nossos filhos com uma dependência excessiva para a resolução dos problemas. E um excesso de proteção, né? Isso. Então, os filhos agora têm autorização para desrespeitar os pais, que está tudo certo. Que não está certo de forma alguma, né? Eu acho que respeito ele precisa ser contínuo e com todas as pessoas, independente se é pai, se é mãe, né? E aí, a mãe do filho que agrediu disse: meu filho só se excedeu, ele perdeu o controle. Coitado, é um menino bom, estava nervoso, ele faz faculdade, ele trabalha, Então, tinha uma série de justificativas para aquela violência do filho. Quando eu fui ouvir separadamente a mãe do agredido, ela disse: aquele ali é um marginal, ele tem que ir para a cadeia, porque ele agrediu, machucou meu filho, olha o olho roxo do meu filho. E aí você pensa, peraí, a história da grama do vizinho, né? Se o meu filho cometer a violência, eu minimizo. Se o filho do outro cometer a violência, eu maximizo. Então, a gente precisa olhar a violência como violência e eu não posso minimizar. Se o meu filho cometeu um ato de violência, eu preciso dar um jeito de tratar esse meu filho. Eu estou falando de crianças agora, né? Nem dos dois que eram adultos, porque ali já chegou no máximo, né? Mas nessas pequenas violências na escola, no dia a dia ou até em casa, criança que grita... Em casa entre irmãos, né? Criança que grita com a mãe, grita com o pai, a gente vê hoje crianças batendo na mãe. Isso é violência doméstico-familiar e que precisa ser tratada ali, na infância. Porque essas crianças, elas precisam entender que elas têm limites. Porque aqui fora, no mundo real, a gente tem limites. A gente não pode tudo, né? A gente tem que respeitar. Doutora, uma das questões hoje em dia, na educação de hoje em dia que os pais passam para os filhos, uma coisa que, conversando com muitas pessoas, o que a gente nota é a dificuldade que os pais têm de colocar limite nos filhos. Parece que muitos não têm muita dificuldade com isso, de lidar com isso, de conseguir chegar a um limite, né, dos filhos, né? A gente tem hoje pais, a minha geração, eu tenho 43 anos, né? Quase 44. A minha geração foi a geração que não podia falar não. Eu sou a filha do não pode falar não. Deus me livre se falasse não para a minha geração. Então, foi uma geração extremamente... É uma geração atrasada, uma geração que foi para a vida muito tarde, e nós fizemos pior com os nossos filhos. Porque, além de não dizer não para os nossos filhos, nós não demos nenhum tipo de limite e controle para esses filhos. Eu lembro que eu me sentia culpada de chamar a atenção dos meus filhos, até que chegou um dia que um colega psiquiatra pegou e falou assim: não, você está errada, está fazendo tudo errado, muda. Aí eu comecei a mudar. Eu falei assim: não, por mais que eu possa dar esse brinquedo para ele, eu vou dizer não. Ele vai ter que esperar um pouco. E não é de maldade. É porque ele não vai poder ter tudo sempre. E não se trata de ter dinheiro ou de não ter dinheiro. Se trata de que eu preciso que o meu filho entenda, seja preparado para a vida, que na vida real, às vezes ele vai ter dinheiro para comprar aquela coisa e não vai ser conveniente naquele momento. Talvez gere um problema maior, ou às vezes eles, num relacionamento lá, ele vai conhecer uma menina que ele talvez tenha muito dinheiro, mas ela vai conhecer um rapazinho que não tem nenhum dinheiro. E ela vai querer o rapazinho que não tem nenhum dinheiro, não vai querer ele com muito dinheiro. E ele não vai poder pegar essa menina à força, não vai poder cometer violência contra essa menina. Não vai poder usar porque eu tenho grana, eu posso te dar uma vida melhor. E a gente vê essa geração de agora ter esse tipo de comportamento. Você vê os adolescentes um mandando o outro calar a boca. Você vê os relacionamentos deles assim extremamente abusivos, e o que comete a violência não enxerga que está sendo violento, e a menina que recebe a violência não enxerga que está recebendo violência. Nós vimos num reality show agora, né, de uma emissora aí, que um rapaz foi extremamente abusivo com a menina dentro da casa lá, e a menina não enxergou e disse: não, ele não está sendo violento. Teve de ser chamada a atenção, inclusive. Sim, né? E acaba que as pessoas se acostumam com a violência. Aí aquela nuvem que você falou.
As pessoas estão tão acostumadas com violência e a tratar o outro com violência e a receber violência e a se violentar também, que não percebe mais. Todas as vezes que eu faço alguma coisa que eu não quero fazer e que eu poderia simplesmente não fazer, estou me agredindo. Não estou falando de necessidade. Porque, assim, se eu sou uma mãe solo, crio meus filhos sozinha, eu tenho que trabalhar muitas horas realmente e eu tenho que ser tudo isso. Eu tenho que ser mãe, pai, empreendedora e dar conta, ser a gestora do lar e ser a provedora do lar. Agora, tem mulheres que não têm essa necessidade e que nem querem todas essas funções, mas para ficar bonito para a sociedade, ela faz tudo isso. Ela é dona de casa, ela é empreendedora, ela é a melhor esposa, ela é tudo de uma vez só. Nada de errado em ser tudo de uma vez só. Está errado quando eu começo a me agredir para ser todas essas coisas de uma vez para agradar a sociedade ou para que as pessoas me admirem, né? Isso vai muito da educação, né, doutora? Não só da educação, né? Da personalidade da pessoa também, do incentivo de quem está ao redor, principalmente entender o que é violência, por onde começa a violência, saber dos seus direitos, né? Muitas mulheres nem sabem os direitos que têm, muitas mulheres não entendem o que é violência, né? Muitas entendem que a violência é quando parte para a agressão. Para agressão física, né? Que antes disso tem todo um rito que, como a senhora disse, não é percebido. A violência psicológica, a violência emocional, a violência patrimonial. Nós temos, assim, hoje nós falamos em 5 tipos de violência, mas na realidade não é um rol taxativo, né? É um rol que ele tem outras violências ali envolvidas. Como eu falei, a que me preocupa mais é a violência emocional, porque essa daí a marca fica para sempre, e às vezes a mulher se torna uma dependente emocional daquele parceiro ruim, daquele companheiro ruim. E a violência emocional também ela acontece na vida da mulher, eu acho que de quando ela nasce até para sempre, porque a mulher ela fica adulta, ela tem que namorar. Tá namorando? Aí ela começa a namorar. Quando é que você vai casar? Depois que casou. Quando é que vem os filhos? E os netos? Você está amamentando? E se essa mulher não quiser ter filhos? Por que a mulher é obrigada a casar? É obrigada a ser mãe? É obrigada a amamentar? A mulher é obrigada a tantas coisas pelo rito social, pelos costumes sociais, que são violências uma atrás da outra. E tem que passar a vida. Às vezes você vai num jantar de família, num Natal da vida, e aí, já está namorando? E aí, já teve filho? Ué, mas você não está amamentando? Mas essa criança vai morrer se não está amamentando. E são decisões íntimas da mulher. Não é uma decisão que a sociedade tem que tomar, é uma decisão que ela tem que tomar. Peraí, deixa eu ver, eu quero ser mãe? Hoje eu escuto adolescentes falando assim, quando eu tiver meu filho... Mas eu não vejo ela dizendo quando eu me casar. E esse filho pode ser por adoção ou por produção natural, por meio natural. Mas hoje, graças a Deus, eu consigo ouvir meninas falando de ter uma vida com filhos ou sem filhos, amamentando, não amamentando. E é isso que precisa acontecer, porque se eu começar a me enxergar como ser humano, como pessoa que tem direitos e que tem deveres, e me respeitar, me amar, e as escolhas da minha vida forem minhas, para mim, tá perfeito. O que não pode acontecer é a mulher continuar fazendo coisas para agradar terceiros. Porque aí ela vai entrar em relações abusivas sempre. Por que a mulher que ela sai de um relacionamento abusivo, ela vai para outro relacionamento abusivo? Porque ela criou um padrão. Porque ela acha que ela é a pílula da mudança do mundo. Então, ela conhece um cara que logo ela descobre que o cara é todo errado, ou é usuário, ou tem uma vida financeira, uma vida pessoal totalmente desorganizada, e ela fala, eu vou mudar ele. Comigo ele vai ser diferente. Sabe que o cara saiu de outro relacionamento, que naquele relacionamento ele era abusivo e batia na ex-mulher,
Mas ela acha que com ela vai ser diferente, comigo vai ser diferente. Comigo ele vai agir diferente. E é muito simples, assim, ó. Conheceu alguém, independente de homem ou mulher, essa pessoa começou a falar do ex e falar mal, você pode virar ex um dia e ele vai falar mal de você. Então, eu gosto muito de alertar essas coisas assim. Tem um ditado que diz assim, que do jeito que o homem trata a mãe, ele trata a esposa. Porque, em tese, vai ser a segunda mãe dele. E é assim a maioria dos relacionamentos hoje, infelizmente. E aí você vê o cara arrastando a cadeira para a mãe, dando os gritos com a mãe. Será que ele vai ser diferente com essa mulher dentro de casa? Quais são as chances de alguém que cresceu num ambiente de violência e não se tratou, e não buscou sarar esses problemas de violência na vida dele, dele ter um relacionamento produtivo, bom, né, com a outra mulher? Não tem como. Porque se eu não tratar as violências em mim, eu vou continuar sendo violento. Enquanto eu estiver sangrando, eu vou sair pingando sangue em cima das pessoas. E isso só vai parar se eu me tratar. E é para todas as pessoas. Não dá para dizer assim, não, fulano não precisa de tratamento. Todos nós precisamos tratar o nosso emocional. Todos nós temos alguma carga ali, né, da nossa família, hereditária, ou do contexto que nós vivemos que precisa ser tratada, para que eu não cometa esse mesmo erro. Com 43 anos, eu me vejo ainda fazendo coisas que minha mãe fazia. Me vejo repetindo frases que a minha mãe falava quando eu era criança. E me trato. Agora, pensa alguém que não procura ajuda, que não procura tratamento para essas questões, para identificar esses gatilhos que levam à violência, ou que levam a pessoa a receber violência constantemente, né? Exatamente. Doutora, qual é o primeiro passo quando uma mulher começa a perceber que ela está passando por violência? É muito importante ela pedir ajuda. Ela pode procurar o projeto OAB por Ela, simplesmente para ter esclarecimento sobre o que ela está vivendo, para se orientar. E até entender se aquela situação é realmente violência mesmo ou não, né? E às vezes a mulher nesse processo, ela leva anos. Tem mulher que fica 10 anos numa relação ruim e mesmo tendo sido alertada, ela prefere continuar nessa relação. Então a gente precisa também aprender isso, a respeitar o tempo dessa mulher, a entender que o tempo dela não é o mesmo que o meu e que ela não vai sair dessa relação só porque eu disse que ela está sofrendo violência dentro de casa, seja ela patrimonial, seja ela emocional ou seja física, né? Leva um tempo para essa mulher entender, absorver e se enxergar em situação de vítima daquela situação, né? E como quem percebe, por exemplo, né, que uma amiga, um parente, uma parente está entrando nessa situação, como é que a gente pode agir, doutora, para tentar acordar essa pessoa, mostrar para ela a situação que ela está passando, né? Sem piorar a situação, né? Porque muitas vezes você vai falar alguma coisa e acaba piorando todo esse relacionamento, né? Eu acho que a gente precisa ter uma fala muito cuidadosa com relação a isso, mas nunca deixar de falar. Tem o violentômetro, que a gente consegue medir qual é o nível de violência ali da pessoa. Se já tiver violência física, aí o alerta fica maior. E aí, nesses casos de violência física bem grave ali, que tem o risco de o próximo passo ser um feminicídio, é importante você já fazer uma denúncia anônima. Faça uma denúncia anônima. Sabe que alguém está em situação de violência, está apanhando, faz denúncia anônima. Você pode ligar no Disque 100, você pode ligar no 180, você pode ligar no 190, fazer a denúncia anônima, dizer aonde que é o endereço, o nome dessa pessoa, que o próprio Estado vai buscar essa pessoa e vai ajudar ela a sair dessa situação. Se eu tenho liberdade com essa pessoa, proximidade com essa pessoa, eu posso começar a conversar com essa pessoa e me ofereço, olha, vamos lá no projeto OAB por Elas ou na Procuradoria da Mulher. Hoje nós temos a Rede Catarina também, nós temos tantos meios
de levar essa mulher para ela ter mais conhecimento, posso mandar vídeos falando sobre violência, posso contar histórias de outras pessoas que passaram por violência e que agora estão melhores. E é muito importante dar coragem e suporte para essa mulher. O que não pode acontecer de jeito nenhum é essa família, essas pessoas que estão em volta começarem. Ela gosta de apanhar. A gente já ajudou ela 10 vezes, ela não quis mudar. Essa mulher não gosta de apanhar. Ela só quer a vida dela consertada. Ela acha que ela consegue consertar esse companheiro. E que ele vai se cansar e que ela vai vencer ele pelo cansaço e que ele vai Ela tem mudar. esperança, né, Ela doutora? tem esperança. Ela tem esperança de que aquilo pode pegar um rumo melhor, né? E nem sempre consegue, né? Eu acho, doutora, que o importante é a gente conseguir mostrar que é possível viver sem aquela pessoa junto, né? É possível sair daquele preciso ciclo, né? sair daquele ciclo, né? É possível recomeçar. E há assistência para isso, para esse recomeço, para a gente conseguir viver sem aquela dependência que tinha antes? É muito importante esse recomeço, inclusive, né? O projeto AB por Elas, inclusive, esse ano está com diversos projetos, né? E, inclusive, um deles é o projeto Recomeçar, o AB por Elas Recomeçar, onde que nós vamos ter empresas que vão estar oferecendo treinamentos e emprego para essas mulheres que saem da situação de violência, que querem sair dessa situação de violência e de dependência financeira do companheiro, para que elas recomecem a vida delas, né? Nós temos também agora, esse ano, que vai iniciar no dia 25 de março agora, a nossa primeira roda reflexiva, uma roda de conversa com mulheres. A primeira vai ser com as mulheres que já passaram pelo projeto e que nós vamos conversar para que comece a se tratar e mudar esse padrão na vida dessas mulheres, para que elas possam ter uma vida nova de verdade, não sair de um relacionamento abusivo e ir para um novo relacionamento abusivo. Outra coisa importante que o projeto AB por Elas vai fazer também, no dia 9 agora, nós vamos ter uma reunião com toda a rede de proteção à mulher. A Rede Catarina, né, Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público, também são tantos órgãos envolvidos que para lembrar o nome de todos é complicado. Né? Todos os que estão envolvidos. Convidamos entidades também, hospitais, igrejas, porque nós precisamos que todos estejam falando sobre o tema violência. Porque a gente precisa conscientizar e não só ficar falando, porque senão a gente fica secando o gelo sempre, né? A gente precisa tomar atitudes para que mudem esses comportamentos, para que mudem a atitude de todas as pessoas. E não dá para ficar falando de violência contra a mulher só para a mulher. A mulher já sabe. Espera aí, o homem, se você tiver um filho homem e ele cometer feminicídio, ele vai ser preso. Então, você precisa que o seu filho saiba o que é violência. Que ele consiga identificar quando ele iniciar qualquer atitude de violência para parar ali. Para que ele não vá para a cadeia por ter cometido feminicídio ou por ter batido em uma mulher. Isso é muito importante. A educação começa em casa, acima de tudo, né? E começa lá pequenininho, né? A gente tem que aprender e evoluir um pouco mais, talvez, na educação de nossos filhos. Ensinar o respeito mútuo, né? Eu acho que o mais importante é isso, é o respeito mútuo. Homem não veio para detonar a mulher, mulher não veio para detonar o homem. Nós viemos para um respeitar o outro, né? Exatamente. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora. É um mês especial, é um mês da mulher. As mulheres precisam se encorajar para tomar uma atitude em casa, muitas vezes, né? É difícil, mas precisam se encorajar e se encorajar ainda mais para procurar ajuda quando necessário, né, doutora? É verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Ótimo início de final de semana para a senhora. Obrigada. Agora são 11h03 em Blumenau. Você está aqui, ligado na Boca do Povo.